Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 43 ao capítulo 46. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando, da história de José. E hoje será um misto de grandes emoções, José reencontrou seus irmãos ontem, os irmãos não o reconheceram, mas ele reconheceu quem eles eram, E agora nós vamos ver que no capítulo 42 de ontem, José disse para eles: olha, se vocês são honestos mesmo, como vocês estão dizendo, traga o outro irmão de vocês, o mais novo, que ficou lá com seu pai, porque eu acho que vocês são homens desonestos. E aí os irmãos de José voltam, relatam tudo isso ao pai, Mas a fome persistia e ela era gravíssima na terra. E acabou todo o alimento que eles levaram, todo o cereal que eles trouxeram do Egito. Jacó disse aos seus filhos: voltai e comprai um pouco de mantimento. Judá lhe respondeu fortemente, protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não nos enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não te verei o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinha outro irmão? Respondeu ele: o homem nos perguntou particularmente por nós, pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? E respondemos segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei o vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia-nos jovem conosco, comigo em especial, e nós levaremos e iremos, vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. E eu serei responsável por ele. A minha mão o requererá. Se tu não trouxer pão, tu puser a presença, serei culpado para contigo e para sempre. Se não tiverdes demorado, já estaríamos com certeza de volta pela segunda vez. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei. Pois isto, tomai o mais precioso dessa terra, nos sacos para mantimento, e levai presentes a este homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas, mirra, nozes, pitache, amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca do saco do cereal. Tomai e levai convosco, pois bem ser que, se fosse engano, levai também o vosso irmão. Levai-vos e voltai àquele homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua a vós outro irmão, e deixai vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. E aí, tudo isso aqui era a apreensão de Jacó ainda pela perda de José, Lembrando que José era o filho mais velho por parte de Raquel, O primogênito dele por Raquel, e já nascido em sua velhice, então ele tinha um apego muito grande a José, era aquele filho que ficava por ali com ele, E aí logo depois nós tivemos Benjamim, que a mãe morreu no parto de Benjamim. Então, foram os dois únicos filhos de Raquel. Então, Benjamim, depois da ida de José,
né, que Jacó acreditava que estaria morto, Benjamim era a preciosidade dele, porque lembrava José, lembrava Raquel, sua amada esposa. Então, para ele, né, deixar Benjamim ir era uma dor muito grande. Ele temia que pudesse acontecer alguma coisa também com Benjamim. E aí nós vamos ver que eles tomam os presentes, o dinheiro, o Benjamim, e descem para o Egito e se apresenta perante José. E vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da casa: leva esses homens para casa, mata rezes, prepara tudo, pois esses homens comerão comigo. Olha só que especial, não é? Não imaginava eles o que haveria de acontecer. Fez ele como José lhe ordenava e levou os homens para casa. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. Olha só, eles eram apenas mercadores, compradores de alimento. Que coisa mais estranha, levar-nos à casa dele, né? Esses homens ficaram aterrorizados, né? Eles tiveram medo por conta disso. E aí logo pensaram, né, no dinheiro que tinha ido lá na boca do saco de cereal. E aí nós vamos ver que chegou o mordomo da casa de José e falou-lhe à porta e disseram: o senhor meu, já vês e desçamos e compramos mantimento. E quando chegarmos à estalagem, abrimos o saco de cereal e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco do cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazer convosco. Né? Então ele já fala logo para o mordomo, né? Para demonstrar a honestidade dele. E aí ele fala: trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprarmos o mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouro nos sacos de cereais. Vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhe deu água e eles lavaram os pés, também deu ração aos jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro os presentes que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo bem-estar, disse: vosso pai, o ancião de quem falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. E baixaram a cabeça e se prostraram. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar. Quanta emoção aqui, né? Porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Então, quando houve, né, a separação, Benjamim era muito pequeno, então isso tocou profundamente a José, né? Aí ele lava o rosto, ele sai, ele conteve-se, né? E manda servir a refeição. E aí serviram ele à parte e a eles também à parte. E à parte os egípcios, que comia com eles, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios, né? Então a gente vê aqui requisto ainda lá, né? Lá longe, né? Nós vamos ver esse requisto aqui e vamos ver, né, que isso vai crescer ainda mais, talvez ali no Êxodo. Olha só. E apresentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura.
o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhe apresentou porção que tinham diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer um deles. Olhem só, né? Eu acho que um olhou para o prato do outro, né? E falou, o que tem Benjamim de especial? Talvez porque seja a primeira vez que ele está vindo, não é? Então, talvez não ainda caiu a ficha que não imaginavam eles que aquele governador do Egito era o homem, né? O irmão vendido, era José. E aí deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche os mantimentos, os sacos que estes homens trouxeram. Quando puderem levar, põe dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. Novamente, o meu copo de prata você vai colocar no saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim fizeram de acordo com a ordem de José. E de manhã, já claro, despediram-se o homem com ele e os seus jumentos. E tendo saído da cidade, não havia se distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te, segue, pois, esse homem. E alcança e lhe dirás: por que pagastes o mal com o bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. E alcançou e lhe falou estas palavras. Imagine o pavor que foi sobre os irmãos de José, né? E aí, logo em seguida, né, aquele servo fala, né, que tinha sumido o copo e que ele ia precisar revistar todas os sacos de mantimento, tudo, né? E aí o mordomo examinou, começou pelo mais velho, acabando no mais novo. Então imagine o suspense. A cada saco que era aberto, do mais velho ao mais novo, era uma batida no coração, porque eles esperavam já por tudo, né? Mesmo sabendo que eles não tinham feito aquilo, né, que não fazia parte da índole deles, eles já tinha acontecido tanta coisa que eles já estavam ressabiados, né? E aí nós vamos ver que quando chegou, né, o saco de Benjamim, o que estava ali na boca do saco, o copo do governador, o copo de José, né? Então rasgaram as suas vestes e carregaram de novo o jumento e voltaram para a cidade. E chegou Judá com seus irmãos na casa de José. Este ainda estava ali, prostrado em terra diante dele. Disse-lhe: o que é isso que fizeram? Não sabia vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos, meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade do seu servo, eis que somos escravos do seu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que faça tal coisa, o homem em cuja mão foi achado o copo, este será o meu servo. E vós então subi em paz para o vosso pai. Então José se aproximou dele e disse: meu senhor, rogo-te que permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do teu senhor e não se acenda a sua ira. Meu senhor respondeu, né? Temos um pai que já é velho e este é o filho da sua velhice, é o mais novo, cujo irmão já está morto. E só ele ficou da sua mãe, e o seu pai o ama. Então, disseste ao teu servo, né? Trazei e ponha os olhos sobre ele. Respondeu seu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar, o pai morrerá.
Então disseste, né? Se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Essa foi a afirmação do pai, Jacó. E ele repete tudo isso, né? E aí faz-se aquela negociação, né? E José tá irredutível quanto a Benjamim ficar com ele, né? Porque foi com ele encontrado o copo. E aí nós vamos ver que tudo isso se dá e por fim, né, Judá fala: agora pois fique o teu servo em lugar do moço, porque o teu servo, né, fique e o mais moço suba com os meus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai se o moço não for comigo, né? E ele fala: porque não veja o mal que sobrevirá sobre o meu pai. Então José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer dos seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos entristeceis, nem se irritei contra vós mesmo, por não haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olhe só o que José nos ensina. José só conseguiu fazer isso por conta de que o coração dele estava limpo. José, ele fazia e ele tinha como prática o perdão. Logo cedo ele se desvencilhou de todo sentimento, né, que poderia querer se alojar no coração dele. Ele perdoou os seus irmãos. Logo ele tinha o coração limpo e ele pôde aqui dizer estas palavras aos seus irmãos. Não havia sentimento vingativo no coração de José, né? Por mais que todo aquele turbilhão de emoção houvesse, José estava pronto, né, para se fazer conhecer, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão à terra, para vos preservar a vida com grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então aqui nós podemos ver, né, que o sofrimento, Deus, ele não permite que sofrimento venha simplesmente porque ele vai olhar e ver você sofrer. Aprenda isso. Todo sofrimento deve gerar uma maturidade em nós. Então, se não gerou aí ainda, hoje é o dia de você dizer: Deus, transforme todo o sofrimento que está vindo sobre mim em maturidade, em amadurecimento, em cumprimento do teu propósito. José descobriu isso. José descobriu isso, que todo o sofrimento que ele passou naquela época, e olha que está bem fresco aqui na minha mente, imagine na mente de José, né? Quem sofre não esquece do seu sofrimento, mas ele sabia que havia algo maior em tudo aquilo que ele passou, que Deus estava com ele, que Deus abençoava ele. Muitas pessoas acham que quando estão sofrendo é porque Deus esqueceu dela. Não, Deus não esquece de ninguém. Lembre disso. Isso que soa aos seus ouvidos de que Deus se esqueceu de você é mentira do diabo. Ele é mentiroso, ele é enganador. E quando você dá ouvido àquilo que o diabo diz, você está dizendo: Deus, eu não creio em ti.
eu não creio na tua fidelidade. Deus, eu não creio em ti. Olhe que dimensão é este engano que o diabo traz, né? Então hoje, a partir de hoje, você vai olhar para o sofrimento com uma perspectiva de Deus, com uma perspectiva de que há um plano maior, de que há algo por trás do sofrimento. E você não fique presa aos teus sentimentos, eles são enganosos, né? Quando o sofrimento vier, quando a tristeza vier, a angústia vier, sabe o que você deve fazer? Aquilo que Davi fazia. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você reafirma a sua confiança em Deus e prossegue a sua jornada, sabendo que aquele sofrimento, né? Aquele leve, momentânea tribulação, como Paulo assim mencionou, ele tem um fim proveitoso, né? E você vai amadurecer, você vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Foi isso que José fez e ele nos ensina aqui, né? Com todas essas declarações. E aí ele se faz conhecer aos seus irmãos, né? Imagine, né? O alívio de todos os seus irmãos, o peso que foi retirado dos ombros dos seus irmãos, né? E aí, agora chegou a hora deles voltarem, né? Partiu, e aí eles recebem a proposta, não só de vou retornar ao Egito, mas vir com toda a sua comitiva, trazer o pai para morar nas terras perto de José, porque ali eles teriam a provisão necessária nos 5 anos de fome que ainda teria sobre a terra, né? Então, o 46 vai justamente trazer, né, toda essa comitiva. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visão de noite, disse: Jacó, Jacó, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Olha só, né? Então, Jacó aqui já podia, né, ter a perspectiva da morte, uma morte plena, de que todos os seus filhos estariam ali, e seu amado filho José fecharia os seus olhos após a morte, né? E aí nós vamos ver que Jacó se levantou, né, de Berseba, e Israel levou, né, todos os seus filhinhos, suas mulheres, né, nos carros que Faraó enviou para que os buscasse. Olha só, né? Tomaram o gado e aí levaram tudo. E aí nós vamos ver que os nomes dos filhos de Israel, de Jacó, né, que vieram para Egito, foi Ruben, o seu primogênito, os filhos de Ruben, os filhos de Simeão e Simeão, os filhos de Levi, os filhos de Judá, os filhos de Issacar, né, os filhos de Zebulon, os filhos, né, que Lia deu a Jacó, né? E aí nós vamos ver os filhos de Gade, de Assé, os filhos também de Zipa, que deu a Labão, né? Os filhos de Jacó, né? Que era Benjamim, José, que já estava ali. Então nós vamos ver que foi incorporado também, né, os filhos aqui de José, que nasceram ali no Egito, que foi Manassés e Efraim, né? E todos eles são listados no capítulo 46, mas a maior emoção é o final do capítulo 46, que é o encontro de José com o seu pai. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-los a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou por um longo tempo.
Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e fazei saber a Faraó o que lhes direi. Meus irmãos e a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos disser: qual é o vosso trabalho? Responderei: teus servos são homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação aos egípcios. Então, eles ficariam separados na terra de Gozém, e ali eles poderiam crescer, frutificar em paz, né? Amanhã nós continuaremos, porque amanhã nós vamos ver que Israel, né, o nosso Jacó, que teve o seu nome mudado, vai conhecer a Faraó. Ele vai ser apresentado a Faraó. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante de Ti. Ensina-nos, Senhor, que o sofrimento não é por um acaso. Ensina-nos, em meio à circunstância, a estarmos mais perto de Ti. Em meio às circunstâncias, amadurecermos e nunca sermos abalados, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.